Ano de 1864. América do Sul. 4 selvas. 4 gorilas. Muitas bananas. Gorilas vivem, brigam, negociam. Coisa normal de gorila. Mas debaixo dessa paz, tensão crescendo há décadas. Interesses batendo de frente. Territórios em disputa. Rios valendo ouro. Aí um gorila toma uma decisão. Decisão muito ruim. Em menos de 6 anos, uma selva inteira quase some do mapa. Gorila não exagera. Os números são reais. E vão deixar gorila com arrepio. Bem-vindo à guerra mais sangrenta da América do Sul. Primeiro, o gorila precisa apresentar os personagens. Porque nessa história não tem mocinho, não tem vilão. Tem 4 selvas com interesses próprios. E nenhuma delas era santa. Gorila imperial. Brasil. Grande. Poderoso. Tem imperador de verdade. Dom Pedro II no comando. Selva litorânea. Muito rica. Mas com um problema sério. A única rota para o Mato Grosso passava pelos rios da região, pelos rios do Paraguai. Gorila imperial precisava dessa navegação livre, e não gostava quando alguém bloqueava o caminho. Gorila imperial tinha interesses na selva do Uruguai há décadas. Tinha até lutado lá antes. Metia o nariz nos vizinhos faz tempo. Gorila Lopes. Paraguai. Menor, mais orgulhoso. E surpresa. Muito mais desenvolvido do que a maioria imagina. Economia própria, pouca dívida externa, fábrica de armamentos, estrada de ferro, uma das selvas mais militarizadas da região. No comando, Francisco Solano Lopes. Tinha estudado na França e na Prússia. Entendia de guerra como poucos. Ambicioso, muito ambicioso. Lopes queria transformar o Paraguai em potência regional. Lopes acreditava que era o gorila certo para fazer isso. Mas o Paraguai tinha um problema gigante. Não tinha acesso ao mar. Para exportar bananas precisava pedir licença para os vizinhos, principalmente para o Uruguai. Gorilas do Uruguai, país pequeno, espremido entre 2 gigantes, dividido internamente em 2 grupos briguentos. Os blancos e os colorados. Brigavam pelo poder faz anos. Os blancos eram aliados do Lopes. Por eles o Paraguai conseguia escoar suas mercadorias até o mar. Os colorados eram apoiados pelo Brasil e pela Argentina. Isso vai ser importante. Gorila avisa. Gorila argentino. Buenos Aires no comando. Presidente Bartolomeu Mitre. Também tinha seus interesses na bacia do Rio da Prata. Também não gostava do Lopes crescendo do lado. Também apoiava os colorados no Uruguai. 4 selvas. 4 conjuntos de interesses. Todos colidindo ao mesmo tempo. Gorila respira fundo, porque agora começa a confusão. Mas antes de continuar, Gorila pede para se inscrever no canal. 1864. Uruguai entra em guerra civil. Blancos contra colorados. De novo, o Brasil decide intervir. Manda tropas para o Uruguai. Derruba o governo dos blancos. Coloca os colorados no poder. Para o Brasil isso era legítimo. Tinha interesses econômicos lá. Tinha fazendeiros gaúchos com terra no Uruguai. Tinha acordos antigos com os colorados. Para o Lopes isso era um sinal vermelho piscando. O Brasil acabou de derrubar seu governo aliado. O Lopes perdeu o acesso ao mar. E se o Brasil fez isso com o Uruguai hoje? O Paraguai podia ser o próximo amanhã. Lopes manda um aviso claro ao Brasil. Qualquer intervenção no Uruguai seria considerada ameaça ao Paraguai. Brasil ignorou. Então Lopes faz algo que surpreendeu todo mundo. Em novembro de 1864, Lopes manda prender um navio brasileiro Marquês de Olinda. Dentro do navio, o presidente da província do Mato Grosso. Esse gorila nunca chegou ao destino. Morreu preso 6 semanas depois. Dezembro de 1864. Forças paraguaias invadem o Mato Grosso. Maio de 1865. Paraguai pede passagem pelo território argentino para atacar o Rio Grande do Sul pelo sul. Argentina recusa. Lopes invade a Argentina mesmo assim. Gorila para aqui um segundo. Brasil provocou com a intervenção no Uruguai? Sim. Lopes perdeu acesso estratégico ao mar. Também verdade. Lopes atacou de forma desproporcional. Os números mostram que sim. Tinha como evitar a guerra? Historiadores debatem até hoje. A verdade é que nenhuma selva estava errada em tudo. E nenhuma estava certa em tudo. Nebuloso. Muito nebuloso. O resultado da invasão paraguaia foi uma coisa que Lopes provavelmente não esperava. Brasil, Argentina e Uruguai se reúnem. 1º de maio de 1865. Tratado da Tríplice Aliança assinado. 3 selvas grandes contra uma selva menor. No papel,
O Paraguai parecia condenado, mas os números militares contavam outra história. No início da guerra, Paraguai tinha aproximadamente 64 mil soldados treinados, mais 28 mil reservistas. Um exército preparado, disciplinado, bem armado. Brasil tinha 18 mil soldados, Argentina 6 mil, Uruguai menos de 1.000. Lopes sabia disso, contava com isso. Achou que a superioridade militar inicial seria suficiente. Não foi, porque o Brasil criou os voluntários da pátria. Qualquer homem poderia se alistar, inclusive escravos, com uma promessa: quem lutasse voltaria livre. Entre 130 mil e 200 mil brasileiros responderam. Muitos eram negros, muitos eram escravos. Lutaram pelo mesmo país que os escravizava. Gorila não esquece esse detalhe. Vai ser importante depois. Guerra começa pra valer. No Mato Grosso o Brasil leva porrada. Paraguaios dominam a região por meses. No Rio Grande do Sul a história foi diferente. Brasil expulsou os paraguaios rápido. A guerra se desloca para o território paraguaio. 6 anos de conflito brutal. Doenças matando tanto quanto balas. Cólera, varíola, febre amarela. Soldados bebendo água contaminada por cadáveres nos rios. Batalhas se sucedem. Tuiuí, Curupaiti, retirada da Laguna, Humaitá, cada uma com seu saldo de mortos. Cada uma mostrando que nenhum lado ia desistir fácil. Dom Pedro II troca o comando. Entra o Duque de Caxias, militar experiente, tático preciso. Começa a virar o jogo. Dezembro de 1868. As batalhas da Dezembrada. Itororó, Avaí, Angostura, Lomas Valentinas. 4 batalhas em poucos dias. Destruição do exército paraguaio principal. Caxias pede rendição a Lopes. Lopes recusa. Lopes foge para o norte. Caxias acredita que acabou. Sai do comando. Dom Pedro manda o Conde Deu assumir. A guerra não tinha acabado, porque o Lopes não desistia. E aqui começa o capítulo mais trágico. Com o exército destruído, Lopes recruta quem resta. Velhos, adolescentes, crianças, meninos de 12, 13 anos com barba pintada para parecer adultos. Mulheres nas funções de apoio, combatendo com pedras e porretes quando as armas acabaram. Gorila fica em silêncio de novo. 1º de março de 1870. Batalha de Cerro Corá. Último reduto de Lopes. Forças brasileiras chegam. Lopes é ferido. Separado do exército. Levado às margens do rio Aquidauanigui. O general Câmara oferece rendição. Garante a vida de Lopes. Lopes recusa. Tenta atacar com a espada, gritando: "Eu morro com a minha pátria." Lopes é morto. A guerra acaba. Agora vem a parte que deixa Gorila sem fala. Os números. Paraguai. Entre 270 mil e 300 mil mortos entre militares e civis. População caiu de 800 mil para 190 mil habitantes. Gorila coloca em banana. De cada 10 homens adultos paraguaios, 8 não voltaram para casa. Paraguai ficou sem homens por uma geração inteira. Mulheres reconstruíram o país praticamente sozinhas. Crianças órfãs, vilas desertas, campos sem cultivar. Brasil, aproximadamente 50 mil mortos. Dívida enorme com bancos ingleses. Argentina, 18 mil mortos. Mais de 50% das tropas. Uruguai, 3.100 mortos. Também mais de 50%. Total estimado, mais de 350 mil mortos. A maioria paraguaios. Gorila precisa parar aqui, porque tem uma pergunta que não sai da cabeça. Então quem tem culpa? O Brasil interferiu no Uruguai e provocou a crise? Sim. O Lopes respondeu de forma desproporcional invadindo 2 países? Também sim. A Inglaterra financiou a guerra pelos 2 lados e ganhou dinheiro com ela? As evidências apontam que sim. A Inglaterra planejou tudo para destruir a economia independente do Paraguai? Provas insuficientes. Debate aberto. O Lopes poderia ter parado a guerra antes de destruir completamente o próprio povo? Muitos historiadores acreditam que sim. A verdade é que guerras raramente têm um vilão só. São camadas: ambição, medo, interesse econômico, orgulho de líderes que não sabiam recuar, decisões erradas se acumulando, até ninguém conseguir mais parar. Como selva pegando fogo, não importa mais quem jogou o fósforo. O estrago já está feito. E as consequências foram além do campo de batalha. No Paraguai, o país perdeu território para Brasil e Argentina. Contraiu dívida externa pela primeira vez. Vendeu terras para estrangeiros para sobreviver.
Levou décadas para se recuperar. Alguns dizem que as feridas ainda não fecharam. No Brasil, a guerra acelerou duas coisas imensas. Primeiro, os escravos que lutaram voltaram livres, mas viram suas famílias ainda escravizadas. O exército brasileiro voltou abolicionista. 18 anos depois, a escravidão acabou. A Guerra do Paraguai não foi a única razão, mas foi uma razão importante. Segundo, o exército voltou vitorioso, mas sem reconhecimento da monarquia, sem participação política, sem benefícios. O exército ficou com raiva. 19 anos depois, o próprio exército derrubou a monarquia e proclamou a república. Gorila faz as contas. Guerra termina em 1870. Abolição em 1888. República em 1889. Tudo conectado. Uma guerra que quase destruiu uma selva vizinha. Acabou transformando a selva do Brasil para sempre. Guerra do Paraguai. Guerra mais sangrenta da América do Sul. Talvez da América inteira proporcionalmente. E a maioria dos gorilas não sabe quase nada sobre ela. Não porque alguém escondeu, mas porque a história real é complicada demais para caber em parágrafo de livro didático. Se esse vídeo deixou o gorila curioso, deixa o like. Se gorila sabe mais sobre o assunto e acha que gorila errou alguma coisa, comenta. Debate histórico sempre bem-vindo aqui na selva. Até o próximo vídeo. Este vídeo é educativo. Gorila não quer demonizar nenhuma nação, nenhum povo, nenhum gorila específico. História é complexa e cheia de nuances. Nenhuma selva era santa. Gorila apenas explica o que os historiadores debatem até hoje.